Esse jogo entre Coxa e Chape é loucura, meu irmão. É doideira, confronto direto, simplesmente a melhor defesa contra o melhor ataque da Série B. Briga por acesso, briga por título, mas, meu irmão, temos um favorito sim. Só que não vai ser fácil não, tá? Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje é dia de pré-jogo no canal, o pré-jogo da Série B tá de volta a partir de hoje, vamos ter pré-jogo de todos os jogos da Série B, então anota aí no seu calendário. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os dois jogos que abrem a 21ª rodada da Série B. Vamos ver tudo sobre Ferroviária Amazonas, escalações, desfalques, onde assistir o jogo. No final do vídeo a gente vai ter as melhores apostas, vou fazer junto com vocês as melhores apostas de Ferroviária Amazonas e de Coritiba e Chapecoense. São dois confrontos diretos, né? Um contra o rebaixamento e outro confronto direto pelo acesso. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, tá? Porque a gente vai ter live todas as noites, como sempre nós temos lives. Hoje, na live pós-jogo do jogo do Coritiba aí, a gente vai ter uma distribuição de assinatura de membros pro chat, um sorteio. Então, ativa o sininho para participar desta live comigo, pós-jogo do Coritiba. E vamos falar primeiro sobre Ferroviária Amazonas, jogo que abre essa 21ª rodada às 19 horas. Jogo na Fonte Luminosa, Casa da Ferrinha. Vai ter transmissão apenas do pay-per-view do Disney Plus. Os dois times estão separados aí por 3 pontos na tabela. A Amazonas é o lanterna da competição. A Ferroviária também luta contra o rebaixamento, está na 15ª posição. O Amazonas, inclusive, pode passar a Ferroviária hoje na tabela, tá? Eles estão ali separados por 3 pontos, empatariam em número de pontos e em número de vitórias em caso de vitórias do Amazonas, mas só que a diferença de saldo é de 5, né? A Ferroviária tem -2 e o Amazonas -7, então o Amazonas teria que vencer por 3 gols de diferença. Mas para você ver o equilíbrio dessa luta contra o rebaixamento, né? O último pode passar o 15º hoje. Falar primeiro sobre a Ferroviária, que é o mandante, né? Venceu o Remo na última rodada fora de casa, no estreio do retorno, e tá naquela sequência de jogos assim, né? Começou aquela sequência de jogos em que a Ferrinha ficou mais tempo sem perder no primeiro turno. As 4 primeiras rodadas que a Ferrinha começou muito bem, não perdeu de ninguém, né? Tinha empatado com o Remo, tinha empatado com o próprio Amazonas, venceu o Atlético Goianiense e o último jogo ele empatou foi com quem? Foi com Volta Redonda, se não me engano. Então, a Ferroviária começa de novo essa sequência, já venceu o Remo, enfrenta hoje o Amazonas. E nessa vitória diante do Remo, encerrou uma sequência de 6 rodadas sem vencer. Não vinha jogando bem, mas jogou muita bola contra o Remo. Se perder ou empatar esse jogo de hoje, é bem provável que a Ferroviária volte para o Z4, tá? É bem provável, então não pode perder. Pra gente falar sobre o que a gente espera, né, dessa escalação, o técnico Vinícius, né, o Vinícius Bergantin, tem 3 retornos para esse jogo de hoje, né? O Albano, o Thiago Lopes e o Carlão, cara. O Carlão deve voltar também, muito importante, né? Um dos artilheiros da Série B, o artilheiro da Ferroviária. Só que ele vai ter Tylon, Vitor Barreto e Maicon no departamento médico. Então os 3 não vão jogar. O Eric Nascimento e o Eric Melo, eles estão na transição, também não vão jogar. E o Ricardinho Volantão tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas tem a volta do Carlão, isso é uma ótima notícia para a Ferroviária. O Amazonas, cara, vem daquele empate em casa diante do Goiás, né? Então assim, era o líder da Série B, foi 2-2 esse jogo, e com esse resultado aí, né, o Amazonas acabou ficando com 20 pontos na lanterna da Série B, tá? Na lanterninha, são 4 jogos que o time não perde de ninguém, mas também, por outro lado, são 3 jogos sem vencer de ninguém, né? Empatou com o Paysandu, Coritiba e Goiás na sequência, então são 3 empates, mas olha os empates. Paysandu, um time que tá na zona do rebaixamento, mas tá 9 jogos sem perder, um bom time. Coritiba, que é o vice-líder, e Goiás, que é o líder. Então são 3 empates que a gente pode considerar aí para um time que é o lanterna da competição, demonstra que o time do Amazonas está bem competitivo nessa Série B. Se vencer hoje pode sair do Z4, mas vai precisar secar Paysandu, Botafogo, Volta Redonda e América. Vai precisar secar uma banda de times aí, ou vencer por 3 gols de diferença o Botafogo, que aí só vai precisar secar 3 desses times que eu falei. Para essa partida de hoje, o Márcio Zanardi, técnico do Amazonas, não tem o Rafael Vitor, zagueirão, tá suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Goiás, não joga outro. Outro zagueiro que é certeza que não joga é o Bruno Ramires, ele tá lesionado, não joga hoje, mas tem outros jogadores aí que podem voltar, né? Fora,
Assim, esses são desfalques novos, né? Eu tô falando que tem muita gente no departamento médico também, né? Que são dúvidas, mas provavelmente não vão ser titulares, né? Tô falando do Carlos Acapo, lateral direito, o Fernando Melo, o Gabriel Domingos e o Robertinho, todos eles volantes, e o Kiko e o Denner, atacantes. Estão todos como dúvida. Mas aqueles zagueiros, né, que estão fora do jogo de hoje, não é também são desfalques assim que vão acabar com o jogo não do Amazonas, porque o capitão Fabiano, zagueirão, tá retornando de suspensão, então muito importante a volta dele, e o Ivan Alvarinho, que estava no Remo, foi emprestado ao Amazonas de volta. Então ele tá de volta à onça pintada. Teve uma passagem pelo Remo, já foi regularizado no bid e pode estrear hoje. Retrospecto desta partida diante Amazonas e Ferroviária. Vou botar aqui na tela para vocês, para você ver o retrospecto, que você teve só um joguinho na história, tá? Retrospecto histórico aqui no site O Gol. Só teve um joguinho que foi justamente o jogo do primeiro turno, que foi empate, né? Eles empataram aqui em 0 a 0, tá aqui ó, 0 a 0 o primeiro jogo na Série B entre Amazonas e Ferroviária. Esse será o segundo da história. É um jogo de 6 pontos. Pra mim, o favorito nesta partida é o Amazonas. Eu vejo o Amazonas jogando um futebol mais competitivo que a Ferroviária, apesar da Ferroviária ter jogado muito bem contra o Remo. O Amazonas está jogando bem há mais tempo. O Márcio Zanardi melhorou muito esse time. Inclusive, cara, se você vai em algum jogo hoje, você sabe, né? Esse aqui é o Instagram do Torcedorismo, o link tá na descrição também. Se você vai no estádio, marca a gente no Insta, que o Torcedorismo vai repostar a festa de todo mundo que marcar a gente, tá? Agora vamos falar de Coritiba e Chapecoense, cara. Jogo às 21h35, jogo no Couto Pereira. Esse jogo vai ter transmissão do Disney Plus, mas também da Rede TV e do Desimpedidos aqui no YouTube também, tá? Esse jogo entre Coxa e Chape é loucura, meu irmão. É doideira, confronto direto. Simplesmente a melhor defesa contra o melhor ataque da Série B. Briga por acesso, briga por título, mas, meu irmão, temos um favorito sim, só que não vai ser fácil não, tá? O melhor ataque, a Chapecoense, com 28 gols contra a melhor defesa, que é o Coritiba, com 14 gols sofridos. Os dois estão no G4 e isso aqui é decisão. 5 pontos separam esses dois times, Chapecoense e Coritiba. Pro Coxa significa disparar ainda mais na Série B e colocar 8 pontos de vantagem para a Chapecoense. Para Chape, pode significar a briga pelo título. Pode entrar na briga pelo título, né? Vai diminuir para 2 pontos do vice-líder. E se o Goiás tropeçar também, a Chape entra de vez na briga pelo título. O Coritiba, vamos começar pelo Coxa. Pode terminar essa rodada na liderança, mesmo o número de pontos do Goiás hoje. Então, se vencer ou empatar hoje, termina na liderança. Mas se vencer e o Goiás vencer também, o Coritiba precisa vencer por 2 gols de diferença a mais que o Goiás, que aí ele passa o Goiás também em saldo de gols. Então, é muito importante que isso aconteça, ou vencer e o Goiás tropeçar, que o Coritiba também termina essa rodada de volta à liderança. Vem de um jogo muito bom contra o Vila Nova. Assim, um jogo de almanaque contra o Vila, que perdeu o Felipe Machado e mesmo assim venceu com um jogador a menos. Então, assim, joga muito o time do Coxa. Nos últimos 13 jogos na Série B, só perdeu um único jogo, foi aquela goleada pro Paysandu, que foi uma coisa fora da curva. Tem um time com melhor aproveitamento de pontos dentro de casa. São 9 jogos com 6 vitórias, é só uma derrota, justamente essa pro Paysandu. Só que já está a 2 jogos sem vencer em casa. Então, o Coxa perdeu pro Paysandu, empatou com o Amazonas, precisa dar um recado para essa torcida, uma resposta. E o Moza, para essa partida de hoje, tem um desfalque, que é um cara muito importante. Eu sei que a torcida do Coxa tá meio bolada com o Felipe Machado, mas ele é um cara muito importante na transição da defesa pro ataque. Ele é o motorzinho desse time do Coritiba. Ele foi expulso contra o Vila Nova, tá fora do confronto de hoje. É um baita no desfalque. Do lado da Chape, cara, a Chape tá surpreendendo muita gente nessa Série B, inclusive o youtuber que vos fala. São 6 jogos sem perder, com 3 vitórias, 3 empates. Tá firme no G4. Se vencer hoje, corta para 2 pontos a diferença pro Coritiba e pode colocar o mais importante, que são 4 pontos de gordura pro 5º colocado, tá? Independentemente de quem seja, na melhor das hipóteses, vencendo esse jogo, a Chape pode terminar com 4 pontos de vantagem para o 5º colocado. No geral, cara, a Chapecoense não vinha bem em jogos fora de casa, né? Só que nos últimos 3 jogos venceu 2 e empatou 1 fora de casa. Então venceu o América, venceu o Operário e empatou com o Atlético Goianiense. Gilmar Dalpozo, técnico da Chape, não vai ter o Bruno Leonardo, zagueirão. Ele tá lesionado, tá fora, tá?
Então, nessa semana aí, no início da semana, a diretoria informou que o zagueiro sofreu uma lesão muscular, né, no adutor direito, então ele está fora da partida de hoje. Retrospecto histórico entre Curitiba e Chape na Série B. Aqui tem o total, né, são 12 jogos no total, com 6 vitórias do Coxa, 1 empate e 5 vitórias da Chapecoense. Na Série B são só 3 jogos, esse vai ser o quarto, tá aqui, ó, são 3 jogos com 2 vitórias do Curitiba e 1 vitória da Chapecoense, cara. Então, no primeiro turno, o Curitiba venceu na Arena Condá por 2-1. Um dos únicos 2 times que venceu a Chape na sua casa. Foi Coxa e foi Goiás. Para este jogo de hoje, cara, o Curitiba é favorito. A gente vê como a Chapecoense fora de casa muda a sua postura. É um time mais reativo, é um time que fica mais na defesa. Sofreu contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Não deixa de ser um jogo de 6 pontos, mas para mim o Curitiba é o favorito. Agora vamos para o Momento KTO, meu irmão. Momento KTO, nosso patrocinador do canal. Vamos fazer as apostas do dia. Vou clicar aqui em Série B, tá? E, meu irmão, vamos lá. Apostas boas pra esse jogo de hoje, cara. Eu falei que pra mim, né, o Amazonas ele é o favorito nesta partida, né? Mas eu não vou cravar que o Amazonas vence, não. Essa odd aqui, 4,20 tá muito alta. Então, de repente, a gente vai na HD. A HD tá 1,90 quase do Amazonas. Acho que eu vou deixar essa HD do Amazonas. E no outro jogo, no outro confronto, eu acho que eu vou na seca no Curitiba. 1,70, acho que é um placar ok. A nossa múltipla, né? A nossa duplinha, ela ficou na odd 3,20. 3,20 nessa odd. Acho que eu vou botar R$5 aqui. R$5 pra voltar 15. Tá bom, né? R$5 aqui. Então, ó, meu irmão, lembrando que na KTO você tem muitas oportunidades de ganhar dinheiro se você quiser entrar comigo nessa duplinha aí que eu fiz. Lembrando que isso não é, né, uma recomendação de aposta. O link tá no primeiro comentário aqui desse vídeo, tá? E obviamente, cara, só se você tiver 18 anos e se você apostar com responsabilidade, né, meu irmão? Então, comenta aqui embaixo os seus favoritos, se você vai fazer aposta pra esse jogo também. Faz a sua conta na KTO através do link que tá na descrição, porque esse é o link mais rápido pra você fazer. Te espero na live mais tarde. Até lá, tamo junto, valeu e falou!